saudade invade o coração da gente. Pega a veia onde corre o grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito. Um amigo do peito que segura o chororô. Que segura o chororô. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O caba pode ser valente, firme mundo de dinheiro, ser forte que nem sertanejo, só na lembrança de um beijo. O cabra pode ser valente e chorar, firme mundo de dinheiro e chorar, ser forte que nem sertanejo e chorar, só na lembrança de um beijo. Eu quero ouvir o som do Brasil. Quero viver, nossa graça temos. É porque não esquecemos, queremos cuidar da vida, já que a morte está parida, um dia depois do outro, numa casa enlouquecida. Digo de novo, quero dizer, a morte não é vingança, beijo e balança. E atrás dessa reticência, quero viver, quero viver, quero viver, tenemos. Quero viver, nossa graça tenemos. É porque não esquecemos, queremos cuidar da vida, já que a morte está parida, um dia depois do outro, numa casa enlouquecida. Digo de novo, quero dizer, a morte não é vingança, beijo e balança. E atrás dessa reticência, quero viver, quero viver, quero viver, tenemos. Este foi o Som do Brasil de hoje, na manhã da Universitária. Produzido por Fabiana Carvalho, Cássio Show aqui na apresentação. Até o próximo programa. Tchau! 10h59. Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Eu gosto de brincar de detetive.
Eu gosto de brincar de bola. Eu não gosto de brincar de esconde-esconde. O abuso sexual infantil é um assunto delicado no nosso país, seja pelo silêncio da vítima, que pode não entender o que está acontecendo, ou da família, que sente vergonha do abuso. Quebrar o silêncio é ajudar outras vítimas de abuso sexual infantil. As vítimas têm medo de falar o problema para alguém. Preste atenção. Alteração de humor, vergonha, agressividade, medo não são comportamentos normais. Fique ligado. Não se cale, denuncie. Diz que sim. A sua denúncia é essencial para mudar essa realidade. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Infâncias Protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos alunos de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, está começando agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. A gente está transmitindo ao vivo pela Universitária FM 99.9, também pela nossa Rádio Escola, Rádio Universitária Paulo Freire, no 820 AM, e também com transmissão por streaming, né, pela internet, pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Eu sou Adriana Santana, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Estou com vocês até o meio-dia e a gente também reprisa às 9 da noite. Você já pode também participar do programa de hoje. Nosso programa hoje vai discutir sobre a persistência do trabalho escravo no Brasil. E você pode participar enviando, como sempre, seu comentário, sua pergunta pelas nossas redes sociais. É só procurar por programa Fora da Curva. E antes de a gente entrar no tema desumano, né, e revoltante da escravidão contemporânea, a gente vai conversar agora por telefone sobre o assunto que tem mobilizado o país, né, desde a tarde de ontem, desde a tarde do domingo. A gente vai conversar com juristas sobre o vazamento de conversas no aplicativo Telegram entre procuradores do Ministério Público Federal, integrantes da Lava Jato, e o então juiz, atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. As conversas que foram divulgadas e analisadas pelo portal de notícias Intercept Brasil demonstram que os procuradores da Lava Jato e o magistrado agiram de maneira política, e no caso específico da prisão do ex-presidente Lula, com o objetivo de impedir a candidatura de Lula e, em seguida, também dificultar uma possível vitória do candidato Fernando Haddad, né, à presidência da República. De acordo com a reportagem da Intercept Brasil, e eu abro aspas para ler esse trecho, a atuação coordenada entre o juiz e o Ministério Público por fora de audiências e autos, ou seja, por fora das reuniões e documentos oficiais que compõem um processo, fere, de acordo com a reportagem, o princípio de imparcialidade previsto na Constituição e também no Código de Ética da Magistratura, além de desmentir a narrativa dos atores da Lava Jato de que a operação tratou acusadores e acusados com igualdade. Moro e Dallagnol sempre foram acusados de operarem juntos na Lava Jato, mas não havia provas explícitas dessa atuação conjunta até agora, fecha aspas, neste trecho da reportagem da Intercept Brasil. E a gente conversa agora por telefone com o coordenador do curso de Direito da Faculdade de Direito do Recife, da UFPE, com o professor Alexandre da Maia, sobre essa ação, né, coordenada e política entre o MPF e o juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Bom dia, professor da Maia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo agora. Bom dia, Damaia. É um prazer falar com vocês. Prazer nosso também. Damaia, qual a gravidade revelada pelo conteúdo dessas conversas entre Dallagnol, entre demais procuradores da Lava Jato e também com o atual ministro da Justiça, né, Sérgio Moro, que teria, segundo a reportagem, orientado a acusação? Como é que a gente pode entender a dimensão dessas conversas, do que elas revelam? Bom, é uma situação realmente muito grave para as nossas instituições. Primeiro porque a própria Constituição prevê que o nosso sistema processual penal é um sistema acusatório, ou seja, não há uma confusão, não pode haver uma mistura entre as funções de quem acusa e de quem julga. Tanto é assim que no próprio Código de Processo Penal brasileiro fala-se que uma das causas da suspeição do juiz
é exatamente quando ele orienta uma das partes. E, no caso, o Ministério Público é parte do processo, no caso, do processo penal. Então, é uma situação muito grave, porque o magistrado ele atua sendo provocado, né? Ou seja, a partir dos elementos de prova que são lançados para que ele possa apreciar de uma forma isenta e imparcial. No momento em que ele orienta as pessoas do Ministério Público, sobretudo a força-tarefa da Lava Jato, para que elas escutem ou ouçam testemunha X ou que vejam meio de prova Y, isso é uma prova cabal de que, informalmente, o ex-juiz Sérgio Moro atuou como uma espécie de assistente informal da acusação, o que é causa de nulidade no nosso sistema processual penal, pelo artigo 564, inciso 1º do Código de Processo Penal. É isso até que eu ia te perguntar agora, Alexandre. Nesse caso, caberia a nulidade, inclusive, das ações da Lava Jato, inclusive da ação que levou à prisão do ex-presidente Lula? Exatamente, porque na medida em que isso fica comprovado pela utilização dos elementos de prova, tudo que levou à condenação do presidente Lula foi orientado a partir da utilização do magistrado como eu falei, um auxiliar informal do Ministério Público. E isso é causa de suspeição porque leva à violação ao princípio da imparcialidade do juiz, né? Isso mostra que o ex-juiz Sérgio Moro, quando julgou, não julgou de forma imparcial. Ou seja, houve parcialidade no seu julgamento, o que dá ensejo à suspeição, e a suspeição pelo CPP é caso de nulidade, né? Como eu falei, o fundamento está no artigo 564, inciso 1º do Código de Processo Penal. Ô Damay, o que é que cabe agora? Cabem ações civis, ações penais, né? O que é que a justiça brasileira deveria e poderia fazer mediante essa revelação? Veja, se não me falha a memória, já existe por parte da defesa do ex-presidente Lula um pedido protocolado junto ao STF para apreciar a possível suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Isso estava nas mãos, se não me falha a memória também, do ministro Gilmar Mendes, que pediu vista. Então, seria o caso de acelerar esse processo. A defesa deve entrar com algum novo pedido nesse sentido, com essas novas informações que foram obtidas por meio do vazamento dos diálogos que chegaram às mãos do Intercept Brasil. Professor Damay, sobre o vazamento, né, o ministro Sérgio Moro e o Ministério Público Federal divulgaram notas ainda ontem, né, afirmando que eles foram vítimas de um ataque hacker e que qualquer informação, por consequência, não teria validade porque foi fruto de algo ilegal. Como é que a justiça brasileira, como é que a nossa Constituição, os nossos códigos se comportam a respeito de uma situação como essa, desse vazamento de informação? Veja, uma coisa é o argumento que é lançado pelo Ministério Público e pelo ex-juiz Sérgio Moro, dizendo que foram vítimas de um hackeamento, né? Outra é como a informação chegou nas mãos do Intercept Brasil, né? A gente teria que examinar, já que não há um esclarecimento preciso sobre isso na reportagem. A reportagem não falou que recebeu elementos de hackeamento, né? Diz que recebeu de uma fonte, né? Da mão de uma fonte. Então, tudo depende de como foram obtidas essas informações. Mas, de toda sorte, isso, claro, vai ser alegado por Sérgio Moro e pelo pessoal da Lava Jato para dizer que as provas obtidas foram obtidas de forma ilícita, para evitar algum tipo de consequência para eles no plano das suas atuações, né? Essa é uma linha de argumento. Por outro lado, existe o argumento de que os vazamentos mostram nitidamente, e isso é um elemento de interesse público, a manipulação que aconteceu entre a magistratura e o Ministério Público para obter determinados fins no âmbito do julgamento do ex-presidente Lula e de outros envolvendo a Operação Lava Jato, né?
Damar, então, para finalizar, que eu sei que você vai aplicar a prova daqui a pouco, está nas mãos do STF mesmo a decisão de acelerar e avaliar, né, essa ação que já havia sido proposta pela defesa do ex-presidente Lula? Se não me falha a memória, já há um expediente nesse sentido no Supremo. Uhum. Não sei agora como a defesa vai atuar, se ela vai atuar no STJ, se vai atuar no Supremo. Eu precisaria ver o procedimento mais claramente para poder dar uma resposta a essa pergunta. Mas, de toda sorte, as instituições serão provocadas para dar uma resposta. Né? E vamos ver se nessa crise institucional, como essas instituições vão responder, como elas vão nos dar resposta frente a essa situação que realmente é terrível, né? É grave, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, etc. Sem dúvida. Muito obrigada, Damar, pelos teus esclarecimentos, tua participação aqui no Fora da Curva. Bom dia para você. É sempre um prazer participar do Fora da Curva. Um bom dia a todos e todos. Bom dia. A gente escutou agora o professor Alexandre da Maia, coordenador do curso de Direito da Faculdade de Direito do Recife. Bom, o ministro Sérgio Moro afirmou ontem, né, em nota, que as mensagens não revelariam, segundo ele, qualquer anormalidade ou direcionamento de sua atuação como magistrado. Já o MPF, né, o Ministério Público Federal, também numa nota, afirmou que os integrantes da Força Tarefa foram vítimas da ação de um hacker. De acordo com matéria da Folha de São Paulo, para o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, a troca de mensagens colocaria em xeque a equidistância da justiça, ou seja, o princípio de imparcialidade, né, que é esperado. Um dos autores da matéria, o jornalista Glenn Greenwald, um dos fundadores também do Intercept, e também, de acordo com o texto da reportagem publicada ontem, afirmam que as informações chegaram de maneira lícita através de uma fonte de informação, né, e que eles decidiram publicar as conversas porque o conteúdo é de claro interesse público. E também deixaram de fora, segundo eles, qualquer menção à vida privada dos envolvidos. Essas menções que teriam sido feitas nessas conversas, né? São mais de 1.000, não me lembro se são 1.000 registros ou 1.000 minutos, mas é uma quantidade bem grande, né, de conversa. E os autores da reportagem também justificam, fazendo um comparativo com o vazamento promovido pelo próprio Sérgio Moro para a imprensa de conversas entre a então presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, né, em 2016. Eu vou abrir aspas para ler a justificativa da reportagem. A bem da verdade, ao produzir reportagens a partir desses arquivos, somos guiados pela mesma argumentação que levou boa parte da sociedade brasileira, a incluídos alguns jornalistas, comentaristas políticos e ativistas, a aplaudir a publicidade determinada pelo então juiz Moro das conversas telefônicas entre a presidenta Dilma Rousseff e o antecessor Luiz Inácio Lula da Silva, em que eles discutiam a possibilidade de o ex-presidente se tornar ministro da Casa Civil, que logo foram reproduzidas por inúmeros veículos de mídia. Fecha aspas. O jornalista Glenn Greenwald, ele já ganhou o prêmio máximo do jornalismo mundial, que é o Pulitzer. Também foi autor das reportagens em 2013 que revelaram que os Estados Unidos espionavam, né, empresas e líderes políticos, um esquema descoberto por Edward Snowden. A gente volta ao assunto a qualquer momento durante a nossa programação. A gente volta a falar sobre as matérias veiculadas ontem pelo site Intercept, pela empresa de comunicação Intercept Brasil, sobre as relações políticas e sobre um possível direcionamento, né, das ações da Lava Jato, direcionamento político da Lava Jato, com a divulgação das conversas privadas entre procuradores do MPF e o então juiz Sérgio Moro. E a gente retoma agora no Fora da Curva o tema do nosso programa de hoje, que é a triste persistência do trabalho escravo no Brasil. O país está presenciando um dos maiores retrocessos no combate ao trabalho escravo. Quem alerta e faz essa denúncia é a Organização das Nações Unidas, a ONU, e o próprio Ministério Público do Trabalho. Desde o governo Temer já era sinalizada a extinção, né, da lista suja do trabalho escravo, fortaleceu bastante a base ruralista. No governo Bolsonaro, a extinção do próprio Ministério do Trabalho sinaliza, né, fortemente que a fiscalização das condições de trabalho, especialmente aos trabalhos análogos à escravidão, estão já sendo prejudicados. Segundo informações da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENAMAT, mais de 50 mil trabalhadores foram resgatados em condições análogas a trabalho escravo entre 95 e 2018, em 2.000 operações de fiscalização. Aqui em Pernambuco, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, resgatou agora, no dia 24 de maio, na cidade de Araripina, né, no sertão pernambucano, 5 pessoas que estavam na casa de farinha. E há uma ação para resgate de outras
114 pessoas, incluindo menores de idade, incluindo crianças muito pequenas. Também houve uma ação em 10 de abril deste ano, quando 10 trabalhadores em situação análoga também ao trabalho escravo foram resgatados na Fazenda Malhada, que é localizada em Arco Verde, também no Sertão. A gente pergunta hoje no Fora da Curva como é possível ainda existir trabalho escravo no Brasil. Estou conversando aqui no estúdio, já agradeço bastante a presença, com Débora Tito, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho. Muito bom dia, Débora. Bom dia a todos. Obrigada pela tua presença mais uma vez aqui no programa. Também conversando agora pela primeira vez com Saulo Barros. Saulo é doutor em Geografia, ele é professor do Instituto Federal do Maranhão, na UFPE do Maranhão. E Saulo é agente da Comissão Pastoral da Terra, né, a CPT, e também ativista da Teia dos Povos e Comunidades Tradicionais do Maranhão. Muito bem-vindo, Saulo. Obrigado, bom dia ouvinte também. Eu vou começar perguntando a Débora, né, que eu acho que é uma pergunta necessária e educativa e didática. O que é o trabalho análogo ao trabalho escravo? O tema do programa, Adriana, é engraçado que é a persistência do trabalho escravo no Brasil, mas na verdade o trabalho escravo no Brasil nunca se extinguiu. Sim. Propriamente, exatamente. Né? O trabalho escravo ele já foi legal, ele nunca foi justo, né? Mas ele já foi legalizado em vários sistemas. E no Brasil, quando houve a abolição em 1888, não foi uma movimentação de consciência política. Foi, na verdade, uma pressão econômica por conta do açúcar, etc. E antes da abolição, em 1888, havia um cinismo político ali de ficar dando vários sopros na grande chaga que é a escravidão. Lei do ventre livre, lei do sexagenário. Então, na verdade, nunca houve uma mudança da mentalidade escravocrata no Brasil. Então, o que é o trabalho escravo oficial, legal? É a grande chaga, né? Exatamente. É a escravidão. E a mentalidade não acabou. Então, por que persiste? Porque, na verdade, essa mentalidade escravocrata existe aí. Então, eu costumo dizer que as algemas modernas não são as algemas físicas que nem eram na época da escravidão oficial. Muitos quilombos foram formados porque muitos escravos não estavam necessariamente em cárcere privado. O que esses cidadãos nunca tiveram era uma liberdade de se autodeterminar, liberdade de se entender como sujeito de direito. Não eram considerados cidadãos, exatamente, né? Coisa que hoje ainda é extremamente comum. Essas pessoas, elas não se entendem como sujeito de direito, elas são simplesmente propriedade numa cadeia produtiva. A gente chega em vários lugares, e é importante dizer isso para as pessoas, e o trabalho escravo não é o açoite, simplesmente, não é aquela figura do negro acorrentado no pelourinho. O que escraviza é a ganância, a impunidade e a miséria. Coisas que o Brasil nunca erradicou. Então, a gente saiu de 1888 para uma escravidão que não estava abolida, de fato, para uma legislação que não aceita mais trabalho escravo. Então, é condições análogas à de escravo, mas a escravidão persistiu. E o trabalho escravo hoje, ele está no artigo 149 do Código Penal. A gente internacionalmente é conhecido por termos uma boa legislação. A brasileira. A brasileira. A gente, em termos de legislação, a gente está bem. O que falta realmente é a execução. E em termos de execução, a gente estava até bem também. Nós éramos considerados pela ONU um dos melhores alunos do mundo. A China não tem trabalho escravo, a Bolívia não tem trabalho escravo? Tem. Só que o Brasil reconhece e houve esse resgate de 50 mil pessoas. De 2 anos para cá, a situação vem piorado muito. A gente não está conseguindo várias pautas de direitos humanos, inclusive até dados. Até a transparência está diminuindo. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma notícia dizendo que houve menos resgates no Brasil nos últimos 2 anos, mas, na verdade, porque a fiscalização está sendo desmontada. E não porque o dado está realmente diminuindo. Então, eu acho muito, muito importante fazer esse alerta. A diminuição do dado quer que apareça de trabalho escravo, quer de trabalho infantil, na verdade está sendo fruto de uma minoração, de um arrefecimento das fiscalizações, porque o trabalho está piorando. Tanto que semana passada nós encontramos uma criança de 2 anos de idade trabalhando em casa de farinha em Araripina. Meu Deus. Então a situação realmente não tá melhorando, está piorando. A gente teve um sopro bom de avanço no Brasil. Nós somos um país que reconhece o trabalho escravo, porque muitos países não reconhecem. Eu sei que isso é um absurdo, mas é preciso a gente dizer o que a gente tem de bom. O que é que a gente tem de bom? A gente reconhece. A gente tem o artigo 149 do Código Penal, que fala que não precisa da liberdade física, porque ela nunca precisou, isso é preciso ficar claro. Vamos parar de achar que o escravo é aquela pessoa que está em cárcere privado, sendo não açoitada. Escravo é aquela pessoa que não é sujeito de direitos, e isso ainda persiste no Brasil. E a gente tem uma boa legislação, a gente tem seguro-desemprego que o próprio governo federal paga para esse cidadão resgatado. Então, a gente tem uma rede que está sendo, infelizmente, desbancada, e a gente tem que continuar lutando para a gente ser esse bom aluno. Não é falta de legislação. Não é falta de legislação. Falta de vontade política. Não tá faltando agora orçamento, porque como é que se começa, né? Como é que se começam esses desmontes? A princípio, com uma campanha contra, de dizer que a Justiça do Trabalho não funciona, que o Ministério Público do Trabalho não funciona, que o Ministério do Trabalho não funciona, etc. E depois, a medida mais
mais fácil de se tomar nessas más políticas é corte de orçamento. Cortando dinheiro. Então, nós estamos em junho de 2019 e a gente já gastou 85% do nosso orçamento para fiscalização do trabalho escravo. Então, é possível que as próximas denúncias a gente não consiga ir atrás porque não tem orçamento. Falta de recurso. Por falta de recurso. Inclusive, como parte, né, da política desse desmonte, há um projeto de lei no Senado, né, que pretende mudar, inclusive, a definição do que é trabalho escravo. Né, Saulo, você que acompanha, né, de bastante perto, principalmente no Maranhão, essa relação criminosa, né, no mundo do trabalho. Eu queria te perguntar se é no campo, se é na agricultura que a gente ainda observa a maior quantidade, né, de trabalhadores nessa situação, em situação análoga à escravidão. Ou ela está se espraiando para outros campos também, para outras formas de trabalho? Acho que o grande gargalo dessa discussão não está efetivamente entre o campo e a cidade. Né? A gente não pode não tem menos ou mais, né? Isso, não pode configurar... Mais certo ou mais errado, está tudo errado. Exatamente, né? Configurar espaços onde essas questões acontecem diretamente, né? A ausência de direitos, como a Débora falou, e privilegiar outros. A grande questão que a gente tem que pautar é o modelo de desenvolvimento que o Brasil tem, a forma que a estrutura econômica do Brasil é montada historicamente e quais são os caminhos que essas opções políticas vão tomando na contemporaneidade. O Brasil, historicamente, tem esse modelo agroexportador, que tem beneficiado as relações produtivas no campo, a ausência desses direitos, onde a máxima exploração da classe trabalhadora é colocada sempre como como montante nisso, como grande frente de tudo a atuação, mas também essas ações, né, essa reestruturação dessas relações de trabalho também chegam na cidade. As relações produtivas que a gente tem no campo hoje, ela não se concentram nas fazendas, né? A gente tem todo o processo de comercialização da produção, de todo o processo de melhoramento, beneficiamento do que é produzido, para chegar no fim exportador, que é a grande nossa mola de saída, né, econômica do Brasil nas últimas décadas. Então, as relações produtivas e todo o modelo de desenvolvimento tem configurado também a exploração dessa classe trabalhadora na cidade também, né? No estado do Maranhão, de onde eu venho, né, no local de fala, né, a gente tem percebido isso nos municípios onde no estado do Maranhão a gente tem a maior forma de saída desses trabalhadores, como o município de Codó, de Timbiras, São José de Basílio, são os municípios campeões nacionalmente de saída desses trabalhadores. São trabalhadores que hoje moram na cidade. São trabalhadores que estão nas pontas de rua, aliciados pelo famoso sujeito gato, né? Eles são expostos a condições degradantes, né? Propostas indecentes, tanto da ordem moral quanto da ordem trabalhista também. E são levados a destinos que jamais podem, talvez, ser reencontrados, né? Por exemplo... São trabalhadores que são no estado do Maranhão, que vão para os canaviais na cidade de São Paulo, né? A gente tem o Pontal Paranapanema em São Paulo, que é um grande chegada desses trabalhadores que vão para o corte da cana. Então, são grande massa de trabalhadores que um dia foram trabalhadores rurais, camponeses, foram expulsos do campo pelo esse modelo do agronegócio, que tem cada vez mais expulsado a mão de obra do campo em função da mecanização. Esses trabalhadores migram para a cidade, geram uma mão de obra cada vez mais vulnerável, né? Cada vez mais espoliada, e são facilmente capturados por esse modelo de aprisionamento também ideológico. Então, nós chegamos na cidade de São Paulo, né, uma pesquisa que a gente realizou lá no Maranhão, junto com o Observatório do Mercado de Trabalho, né, com a Universidade Federal do Maranhão, a gente percebeu que esses trabalhadores não conseguem nem sequer ter contato com as famílias. São trabalhadores que, quando a gente consegue resgatar o perfil desses trabalhadores... Não tem restrição também de liberdade, né, Exato. de ir e vir. São trabalhadores que nem conseguem ter contato com as famílias, né? A gente vários autores já identificaram que esse perfil dessas famílias, que são mulheres que ficam, né, são viúvas de maridos vivos, né, assim a sociologia do trabalho tem configurado, né, essas mulheres que ficam lá nas suas casas do Maranhão e os homens vão para o espaço migratório. E ao chegar lá são expostos a inúmeras condições de degradação, né. Então o estado do Maranhão continua sendo campeão, né, como Pernambuco aqui tem vários Brasil. casos no Brasil, onde essa mão de obra tem cada vez mais se configurado. Não só no campo, mas também na cidade. Né? Recentemente, você estava falando, antes de começar o programa, teve uma grande ação do MPT lá e houve o resgate de uma quantidade grande de trabalhadores também, não é? Numa fazenda. No município de Balsas, no sul do Maranhão, que é uma região do estado do Maranhão e do Brasil. Grande produtora rural, né? Produtora de soja, né? O governo Flávio Dino, todas as economias que o estado do Maranhão tem montado, tem com base no agronegócio. Então, o município de Balsas é um dos campeões. Inclusive, para falar também que esse modelo do agronegócio está montado a partir de uma política nacional de desenvolvimento chamada Matopiba. É um grande
fronteira da expansão do agronegócio nacionalmente, e o município de Balsas continua ainda avançando com essa proposta, né? E lá foram resgatados 31 trabalhadores que estavam numa fazenda que está abrindo uma frente nova de plantação de soja. Eram trabalhadores que estavam sendo expostos a condições sem nenhuma possibilidade, né, fisiológica das suas necessidades ali, alimentícia, de acomodação, sem EPI, sem nenhuma condição também para que as condições de trabalho ali. O EPI são os equipamentos de proteção individual, né? Que todo trabalhador tem que ter, seja no campo da cidade, tem que ter, né? Dependendo da atividade que ele está atuando. Então, esses trabalhadores foram resgatados. Tem um menor de idade também, né? Então, o fazendeiro e o chefe da equipe lá, na entrevista para o Ministério, na denúncia, foi colocado. Ele dizendo que não imaginava que isso era passivo de ser causado como trabalho escravo, porque é uma condição tão natural no estado do Maranhão, assim ele dizia, né? Então, essa naturalização do modelo degradante é uma questão que tem que ser enfrentada e para dizer que não está extinto, está colocado. Ou seja, a última ponta de lança do avanço do agronegócio no Brasil, chamado Matopiba, ainda com requintes perversos de modelo do agronegócio, ainda modelo do agronegócio degradante ligado ao trabalho escravo. E ainda justificando, né? Ainda justificando o injustificável. Ô, Débora, essas situações a gente observa aqui em Pernambuco também, quando o Ministério Público consegue fazer essas ações, né? Em que situação se encontra essas pessoas? Inclusive, esse caso que você falou de uma criança de 2 anos, foi em Araripina. Em Araripina. Na verdade, o trabalho escravo ele está em todos os lugares. A gente tem aquela visão de que está no agronegócio, que está nas fronteiras agrícolas. Está escondido, né? Que o Maranhão é realmente campeão, tanto de rota, mas o trabalho escravo está em qualquer lugar. Inclusive, a gente tem uma campanha do MPT que é o trabalho escravo está mais próximo do que você imagina. E eu, quando eu passei no Ministério Público do Trabalho, eu fui morar no Pará. Eu passei 2 anos no Pará. E lá o Pará tem mais fama de ter trabalho escravo. Quando eu voltei para Pernambuco, um auditor me ligou um dia: Débora, acho que eu estou vendo trabalho em condições degradantes na cana-de-açúcar, você pode pedir força policial? Eu disse, não vou pedir força policial, não, eu vou também. Quando eu cheguei lá, era a mesma situação de degradância que eu encontrei no meio da floresta no Pará, com a diferença de que não tem a migração. Então, a gente ainda desenhou, a partir dessa experiência nossa, que foi lá para 2005, 2006, que além do trabalho escravo, pode ter também o tráfico de pessoas, que é isso que está acontecendo no Maranhão. Saulo, que acontece no Maranhão. Então, eu posso ser migrante. Eu sou uma petrolinense que mora no Recife, fui uma procuradora que trabalhei no Pará. Agora, eu não posso ter a minha condição migratória explorada. Então, aqui em Pernambuco, tinha trabalho em condições degradantes. Tanto que em 2009, na cana-de-açúcar, nós fomos o 2º estado que mais resgatou. Ou seja, um estado que, a princípio, não tinha histórico. Porque, na verdade, é treinar o olhar. Porque o trabalho escravo é ganância, é miséria e impunidade. E essa naturalização aí que Saulo enfrentou no Maranhão, eu enfrentei dos usineiros aqui, os colegas enfrentam diuturnamente. Quer dizer, mas isso aqui não é trabalho escravo, não. E o que é essa mentalidade? É pobre, qualquer coisa basta. Não é a classe social da pessoa que diz o direito dela. É o emprego, né? Então recebem dinheiro. Pode ser negro, pode ser venezuelano, pode ser brasileiro, pode ser sertanejo, tem que ganhar o salário mínimo. Mas a mentalidade escravocrata diz, mas eu não estou fazendo nada, eu estou dando emprego. Você não está dando emprego, você está considerando aquele cidadão um insumo numa cadeia produtiva. E isso está em todo lugar. É tanto que um dos últimos, o resgate que eu acho que foi o mais emblemático daqui de Pernambuco foi no Shopping Rio Mar. Nós resgatamos 6 pessoas na construção civil em 2012, na obra do Shopping Rio Mar. Então, isso saiu pouco na imprensa, né? Por motivos óbvios. Por motivos óbvios, mas nós resgatamos de trabalho urbano. E a gente Quais eram as condições, Débora, desses trabalhadores? As condições eles eram quinterizados, porque tem assim, a grande obra do Rio Mar, eu fiz pessoalmente essa ação, esse resgate. Você olhando na obra, tinham graves ofensas ao meio ambiente do trabalho. Sem equipamento de proteção, em altura, sem o devido treinamento, etc. Só que um deles vendeu o colchão e foi no Ministério do Trabalho denunciar. Quando a gente chegou lá, viu que além da grave violação do meio ambiente de trabalho, em que eles estavam fazendo lá era uma parte metálica, a estrutura metálica de um pedaço do shopping, eles estavam traficados há 100 dias, morando numa favela do antigo Bar da Fava, que tinha ali naquela região do Pina. Eles eram 12 trabalhadores num cômodo de apenas um lugar, sem água, sem equipamento de proteção, sem falar com a família há 100 dias, e ganhando o que em direito do trabalho a gente chama de salário complessivo. Eu dou R$1.000 por mês, e você não sabe de que é, de hora extra, se está descontando. E você se mata de trabalhar. E você se mata de trabalhar. E eles estavam há 100 dias sem falar com a família. Então, a gente caracterizou a situação de trabalho escravo claramente.
À época, a empresa, a Mastel, que era a empresa do Grupo J, não era do Grupo JCPM, mas que o Grupo JCPM tinha contratado, então tem pagou responsabilidade, tudo. né, por sobre. Então, eu nem sei se a empresa tinha dinheiro para contratar ou se realmente, para não dar um escândalo para o grupo maior. Enfim, mas nós resgatamos de um ambiente urbano. Então, é realmente uma questão de treinar o olhar, porque essas algemas modernas da ganância, da impunidade, da miséria existem, e essa naturalização de dizer, pobre qualquer coisa basta, é a indiferença, porque o trabalho escravo contemporâneo, ele não é um ódio. O empregador não odeia, não, é uma indiferença. Eu fico brincando que é igual um relacionamento amoroso. A gente não diz que ódio e amor caminham junto, né? Agora, indiferença, eles são absolutamente indiferentes como o trabalho está sendo feito. Ao ponto da gente chegar e dizer que é trabalho escravo, eu ainda ouvi esse tipo de coisa. Não acredito. Eu sou tão bonzinho. A gente vai ter que entrar para um intervalo breve e na volta a gente já é uma curiosidade, uma necessidade de saber minha, acredito também, dos ouvintes, que a gente entende que o Ministério Público do Trabalho faz esse trabalho, e ainda mais agora com tanta dificuldade, né, com esse desmonte do Ministério do Trabalho, corte de recursos, enfim, mas o que efetivamente acontece com esses empregadores, que não são empregadores, né, a gente não pode nem dar esse nome, o que acontece com essas empresas após essas ações do Ministério Público. Bom, essas discussões você só acompanha aqui na sua rádio pública. A gente está falando hoje sobre trabalho escravo no Brasil e também repercutindo o vazamento e conversas entre procuradores da Lava Jato e o ministro Sérgio Moro. A gente vai em um intervalo bem rápido e já estaremos de volta. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. A Rádio Universitária FM apresenta, dentro das comemorações dos seus 40 anos, a série especial Fernando Pessoa, Poemas Curtos. Uma jornada poética em 3 episódios, embalados por temas da nova geração do fado português. Em audição inédita no rádio brasileiro. Produzida por Maria Letícia Cavalcante e José Paulo Cavalcante Filho. Fernando Pessoa, Poemas Curtos, estreia nesta quinta, dia 13, às 20 horas, aqui na Universitária FM. Universitária FM. Serviço. Convidamos a todas para se juntarem a nós no seminário Outras Pontes para o Cais, Ocupa Estelita em Questão, que acontece nos dias 10 e 11 de junho no auditório da ADUFEP. Para maiores informações, ocupestelita.com. O silêncio repentino de uma criança não é normal. Mudança de comportamento de crianças e adolescentes pode ser um indício de violência sexual. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, 57% dos casos de violências sexuais acontecem com crianças de 0 a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 69% das violências sexuais acontecem dentro da casa da vítima. Apesar do aumento das denúncias, grande parte das vítimas não pede ajuda a familiares ou à polícia. Elas têm medo de serem desacreditadas ou ameaçadas. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Denuncie, não precisa se identificar, não fique em silêncio. Ajude a salvar nossas crianças e adolescentes. Um futuro melhor está a apenas uma ligação de distância. Infâncias protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos estudantes do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta ao vivo. A gente está falando sobre trabalho escravo no Brasil e também a gente repercute o vazamento de conversas entre procuradores da Lava Jato e o atual ministro, né, Sérgio Moro. A gente tem como fontes de informação hoje
Aqui no estúdio, Débora Tito, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho, e também Saulo Barros, que é doutor em Geografia, ele é professor do IFPE, Instituto Federal no Maranhão, também agente da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, e Saulo é ativista, né, da Teia dos Povos e Comunidades Tradicionais do Maranhão. Vou chamar nosso estagiário, Guilherme Falcão, que ele tem informações sobre um estudo recente a respeito de trabalho escravo no mundo. É isso, Guilherme? Bom dia. É isso. Bom dia, Saulo. Bom dia, Débora. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Adriana, também. Bom dia, querido. Bom, o relatório foi do The Global Slavery Index, que trouxe um relatório extenso, em inglês, infelizmente, que traz alguns dados interessantes sobre a condição do trabalho escravo moderno aqui no Brasil hoje. Alguns dados eu considero extremamente importantes para que debatamos. Uhum. Segundo consta, 1,8 vítimas de escravidão moderna a cada 1.000 habitantes. É esse o dado que a gente tem aqui no Brasil. Além disso, entre 2003 e 2017, foram resgatados 35 mil trabalhadores em condição de escravidão. O setor ruralista é onde tem o maior contingente, foi discutido que, apesar de existir o maior contingente, apesar de existir todas essas mistificações ou realidades, a gente tem que entender que o trabalho escravo é algo tão real quanto e tão próximo quanto a gente pode supor na pior das distopias. Pois bem, desses 35 mil trabalhadores, 71% são analfabetos ou não contam com mais de 4 anos de período escolar. Então, assim, geralmente são pessoas mais vulneráveis, que estão em condição mais de necessidade. Sim. Terminam recaindo sobre essa enferma, né? Outra nota que é importante trazer é que no último dia 8 foram vazados na internet imagens de um chat aberto do grupo da Gola Chan, que é o mesmo chat onde saiu os princípios do planejamento sobre o massacre de Suzano, né? Que é um chat que rola na Deep Web. Só que dessa vez a UFPE foi ameaçada de um ataque armado. Na conversa, a pessoa afirma que poucos lugares me causam tanto nojo como a UFPE. A fim de tranquilizar a comunidade acadêmica da UFPE, a reitoria informa que já estão sendo tomadas as providências em relação às informações difundidas nas redes sociais sobre um possível ataque armado que estaria sendo tramado para ocorrer no campus do Recife. A Superintendência de Segurança Institucional, SSI, da universidade, já está trabalhando com as autoridades policiais, Polícia Federal, Polícia Militar e Secretaria de Defesa Social na investigação do caso. Todo o material coletado pela UFPE na internet foi encaminhado pela SSI, que é a Superintendência de Segurança Institucional, às autoridades. Muito obrigada, Guilherme. Você estava falando e eu aqui tentando pensar, porque nessas alturas, desde ontem eu não estou conseguindo pensar muito bem. A gente está falando de trabalho escravo e a gente está falando de ataque à universidade, ao ensino público no ano de 2019. Nossa, é muito triste, né? É muito triste, é muito triste. Pessoal de direito, bora pro campus, porque direito fica lá fora. Vamos lá. Vou repetir uma frase que meus alunos e alunas sempre dizem. Eu amo a UFPE e vou protegê-la. Eu amo a UFPE também, né? Minha casa. Eu queria saudar nossos queridos ouvintes que sempre estão conosco aqui no Fora da Curva. Ed Júnior diz que a doutora Débora é conterrânea dele. Também Adriano Bezerra diz que tem que fazer uma lava-jato em Mouro, em Dallagnol. O ouvinte Ed Júnior rebate, né, dizendo que acha que uma lava-jato não, porque a operação já é falida. E Ed Júnior está dizendo que, segundo a reportagem da Intercept, a lava-jato tem um objetivo. Ou seja, está comprometida justamente por ter esse objetivo, né? Teria uma ligação, obviamente, política. É isso. É de Júnior dizer novamente que a senhora é conterrânea dele. De Petrolina. E Andressa Lira comentando que o programa está maravilhoso. Tem uma pergunta aqui de Ed Júnior que eu acho que vocês já responderam de alguma forma, mas eu acho que vale, voltando agora nesse segundo bloco, a gente esclarecer, né, didaticamente para o ouvinte, o que é que caracteriza, né, o trabalho escravo e qual é a forma de combater esse crime. A gente, eu acho que já pode responder o que acontece com essas pessoas que contratam, entre aspas, né, e que fazem esse crime de manter as pessoas em situações degradantes de trabalho. Débora e Saulo. Para falar da caracterização do trabalho escravo, pelo artigo 149 quando tiver algum cesseio de liberdade,
tiver realmente, né, um cárcere, e não precisa ser liberdade física, não. Pode ser a liberdade psicológica. Sim. Se você chegar para um homem do campo e dizer que ele não pode sair, ele não sai. Então, a primeira modalidade é essa, de trabalho forçado mesmo. A segunda é jornadas exaustivas, que não é hora extra, tá? Já teve um ministro do Supremo aí que disse, eu sou trabalho escravo. Não, moça, não, você não é não. Tem que ser jornada exaustiva, aquela que você tá numa carvoaria, respirando aquela fumaça tóxica, ou um cortador de cana lá de São Paulo que morreu porque cortou 15 toneladas. Então, jornada exaustiva não é hora extra. Tem que ser realmente uma coisa que agrida a dignidade da pessoa. As condições degradantes de trabalho, que é o que a gente mais tem achado, que foram essas últimas fiscalizações, tanto do Maranhão quanto aqui de Pernambuco. Esses exemplos, né, de pessoas que estão há 100 dias sem ver a família, sem água potável, sem equipamento de proteção. Tem restrição de documento também, doutora Tem restrição Débora. de documento também. E tem a servidão por dívida, que é aquela modalidade medieval do barracão, do truck system. O trabalhador já chega devendo a passagem, já compra o feijão a R$5, recebe muito álcool que não pode, muito cigarro para poder aguentar, etc. Então, essas são as modalidades. E o que é que acontece com essa pessoa que é pega? A pessoa que é pega, ela vai responder pelo crime do artigo 149 do Código Penal, que é uma pena de 2 a 8 anos. E o que eu gosto muito, que são as sanções administrativas da área trabalhista, que a gente pega no bolso dessas pessoas. Então, além de ser onde dói, onde funciona, né? Onde dói, é onde realmente eles criticam muito a atuação do trabalho escravo, porque, na verdade, eles terminam perdendo financiamentos dos bancos públicos. Porque esse empregador... Fica na ficha suja, né? Fica na lista suja e não é na hora. Quem acha que o fiscal achou hoje trabalho escravo, no outro dia essa pessoa está na lista suja, é um irresponsável. Não é assim. A empresa só entra na lista suja 2 anos depois de transitar dos autos de infração administrativamente. Ou seja, não é uma coisa irresponsável. Houve muito barulho quando a Cosan entrou, porque ela perdeu financiamentos bilionários, porque a Cosan é uma grande empresa de álcool, e tinha sido por conta de uma ação de 2 anos antes, que eles perderam no município de Confresa, em Mato Grosso. Então, a primeira sanção, que eu acho importantíssima, é esse cadastro da lista suja, que aparentemente não é nada, mas os bancos públicos cortam o financiamento. O mercado internacional corta a relação. Então, é uma sanção de cunho econômico extremamente importante. E as ações trabalhistas do Ministério Público. Por exemplo, a Zara terminou fazendo um acordo de 4 milhões e terminou ajudando os migrantes lá da região de São Paulo por conta de uma condenação de trabalho escravo. A Zara, que é espanhola, mas tem atuação no Brasil também. É espanhola, mas ela só faz roupa em Bangladesh, fora da Europa, no Brasil. Aí chega e diz que aqui a gente é muito rígido. Por que ela não vai fazer a roupinha dela lá na Espanha? Né? Que é a nacionalidade dela. Porque lá vai ser muito mais caro. Né? Exatamente. Então, o que acontece com os empregadores é isso. É essa parte criminal e essa parte de pegar uma sanção pedagógica no patrimônio dessas pessoas. Para o trabalhador, a gente tem tentado inserir em cursos de qualificação, porque o ideal é que o trabalhador, quando recebesse o seguro-desemprego, já fosse inserido no curso de qualificação. Porque esse dado que o estagiário trouxe, ele é importantíssimo. A massa de trabalhadores que são resgatados são, em sua maioria, homens, negros, analfabetos, de 18 a 40 anos. Então, são pessoas que precisam de escola e profissionalização. Então, o ideal seria que, para essas vítimas, a gente conseguisse inserir em curso de qualificação. O que a gente estava até conseguindo, mas, infelizmente, tem tido um arrefecimento muito grande. Então, eles ficam recebendo o seguro-desemprego por 3 meses e terminam não fazendo nada. O ideal seria que eles ficassem em algum tipo de capacitação também nesse período. Sim, para já sair com Porque é muito comum a gente trabalho, ficar falando o que é que acontece com os empregadores, o que é que acontece. E a minha preocupação é o que é que acontece com essas vítimas, porque elas terminam voltando para o trabalho escravo, porque eles continuam sendo homens negros, analfabetos, entre 18 e 40 anos, que só tem a força de trabalho. Então, terminam aceitando qualquer emprego, inclusive trabalho escravo. Para poder sobreviver, né? Exatamente. Tem mulher, tem criança, tem, mas num percentual menor. No Brasil. No Brasil, né? Em outros países tem bastante mulheres. E depois que a gente começou a fazer também a parte urbana, aí o percentual de mulheres aumentou bastante. Aumenta também. Saulo, a discussão do trabalho escravo lá no Maranhão, com essa ação que teve recente, por exemplo, a empresa ela foi multada numa multa rescisória de R$109 mil, 675. Depois, qual o valor? Desculpa. R$109 mil de multa rescisória, com os 31 trabalhadores resgatados. Desculpa, porque obviamente essas pessoas não são registradas, né? Não tem carteira, obviamente, né? Além do valor dos danos morais coletivos de 30 mil e ainda de uma multa de 30 mil destinado a ações educativas, né? Que esse 30 mil é individual ou geral? É coletivo. Coletivo. Então, e aí, nós da CPT, essas multas são importantes porque
a gente pega onde dói muito, onde né? dói. Os Exatamente. empresários que é no bolso, O órgão né? mais sensível. Como a Débora coloca pra gente, é fundante que tem essa questão factível, né? Monetária para esses empresários. E a gente desenvolve um trabalho junto ao Ministério Público do Trabalho, ao OIT, chamado Projeto RAICE, que é uma rede de associação integrada para combate à escravidão, que atua no Maranhão, Tocantins, Pará e agora também na Bahia. É um projeto de mobilização de base nas comunidades, de divulgação do que seja o trabalho escravo, é muito de troca de experiências, né, entre os trabalhadores já resgatados, que já estão em outro patamar diante do que passaram, né? E esse processo também de uma sensibilização coletiva e popular, para que a gente consiga mudar esse entendimento do que seja efetivamente trabalho escravo. Muitas vezes os próprios trabalhadores podem, talvez, não ter noção de que estão sendo escravizados. Né? Com certeza. E a Débora tem esses dados, também pode ajudar nisso. O percentual dos trabalhadores que são resgatados novamente, né? Que são Reincidência. Então, pra gente é um desafio. E pelos mesmos empregadores, gente, ou por empregadores diversos? De modo geral, Os empregadores, normalmente, eles só mudam o CNPJ. Entendi. É outra coisa muito cruel. O que é que a gente observa do cadastro? Quando entra uma COSAN dessas, aí a gente consegue o barulho que... Porque é uma empresa grande. Isso. Mas, normalmente, elas entram na lista suja e só trocam os CNPJs. Elas abandonam aquele CNPJ, chamam outro laranja, chamam outro gato, né? Além do trabalho escravo, também tem uma fraude aí que a gente observa com muita facilidade. Então, é um escárnio completo, né? É comum a reincidência, inclusive, entre os empregadores. Entre os empregadores. E esse trabalho pedagógico, educativo que a gente faz através do RAICE, que está junto à nossa campanha nacional de olho contra o trabalho escravo, né? Esse trabalho escravo nem pensar, que é uma campanha nacionalmente que a CPT tem, em todos os estados da federação. A gente busca divulgar em todos os meios de comunicação possível, para que esse trabalhador ele não seja vítima, um possível vítima, ou seja um reincidente dessa troca de escravidões, né? Que a gente tem tanto no campo quanto na cidade. E é interessante pensar nisso porque, como a gente está focando nesse trabalhador que hoje... ele é um trabalhador em alto grau de vulnerabilidade social, seja no campo, seja na cidade, para que a gente não consiga repercutir esses quadros também nas próximas gerações. Sim. A gente tem um projeto de futuro muito claro, que é o fim desse trabalho escravo, né? Por exemplo, na campanha nacional em defesa do Cerrado, que a gente tem uma pauta que a gente está construindo, que é construir uma moratória do Cerrado. As empresas que foram encontradas em trabalho escravo, que estão na ficha suja, elas sejam terminantemente proibidas de produzir no território nacional. Excelente. Que as suas atividades sejam findadas, né? Além de possíveis sanções também penais, criminais, diante do que está acontecendo. Então, essa moratória do Cerrado, o bioma Cerrado, que é o principal bioma, né, de atuação do agronegócio no Brasil, a gente tem esse sonho de que o trabalho escravo seja uma das evidências que mostre por que a gente defende esse bioma e também entende que como que essa moratória pode também repercutir, mexer nas estruturas desse capitalismo que está tão gritante na sociedade hoje. Gente, vocês relatando essas ações tão efetivas, tão fortes, né? Quase militantes mesmo, no caso da CPT, com certeza, né? E a gente vê esse retrocesso de, por exemplo, fim do Ministério do Trabalho, esse projeto de lei absurdo na tramitação no Senado, que quer, inclusive, justificar o próprio trabalho escravo, alterando, né, o próprio conceito de trabalho escravo. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Desculpa, Deus. Eu costumo dizer que é um conceito do trabalho escravo que, infelizmente, é um conceito que está em disputa ainda. Existem arenas políticas fortíssimas nas esferas federais, por exemplo, entre deputados, senadores, ministros, que, além de desqualificar a construção histórica, que é de acúmulo tanto da luta política, social, de muitas entidades, de profissionais sérios, competentes. Além de desqualificar toda essa trajetória, eles têm naturalizado, né, trazido novamente para o bojo da sua atuação. Porque, além de ser deputados, também são fazendeiros, além de ser deputados, são empresários, são donos de grandes corporações, têm naturalizado na sua prática isso tudo. Então, a gente tem dito que o trabalho escravo é um conceito que está em disputa. Nós temos uma posição clara, muito bem definida, qual é a nossa decisão, né, que é degradante, né, que ele é expoliante, que ele traz essa vulnerabilidade social e ideológica, política para esse sujeito social, tão importante para a gente, que são as vidas das pessoas. Então, a gente costuma dizer que, por ser um conceito que está em disputa, existem diversas arenas montadas. Tá aí o Ministério do Trabalho, que recebeu esse grande golpe, né, foi até confundido com o uso em função dos trabalhadores, ser usado pelos movimentos sociais. Então, a gente acampa novamente nessa pauta e dizer que a gente também continua defendendo a bandeira desse trabalho escravo, que tem que ser cada vez mais premente na nossa Constituição, defendido, né? E colocar por fim essa discussão.
A discussão de flexibilizar, de remodelar esse conceito, que é um conceito caro pra gente. Sem dúvida, Débora. É um sonho antigo, né, dos escravocratas brasileiros, a gente perdeu o artigo 149, porque a redação oficial era submeter alguém a condições análogas a de escravo, pena de reclusão 2 a 8 anos. Era tão aberto que nada acontecia. Aí, em 2013, a gente conseguiu alterar, a gente teve consultoria da ONU, da OIT, eu chego a me arrepio, eu vou falando, eu vou me arrepiando. Porque do mesmo jeito da empresa ingressar no cadastro, não é uma coisa irresponsável, as pessoas estudaram para chegar ali. Isso. Então, teve um ministro que deu um ministro do Trabalho, na época, que ele disse uma coisa bem absurda, assim, do tipo... O conceito é muito exagerado. Aí eu era coordenadora na época, eu disse num programa de rádio, dá vontade de mandar ir estudar. Estudar. Minimamente. Você não vai chamar, se você tá com um parente seu que tá com câncer no coração, você não vai chamar uma pessoa que não é especialista naquilo. Então, assim, é um absurdo ver que esses falsos especialistas estão opinando sobre coisas que eles não sabem. Mas, na verdade, é economizar as custas do cidadão. Sim. O que está por trás disso tudo é porque a gente pega no bolso dessas pessoas. Então, vários deputados e senadores que foram eleitos agora são pessoas da bancada ruralistas que nós pegamos com trabalho escravo. O ministro Onyx Lorenzoni, isso é público. É fato. Né? Eu não tô mais com medo de morrer por isso. Até porque Bolsonaro já ganhou, me desculpem estar falando isso. Mas ele é uma pessoa que já teve condenação em Biraiaras, no Rio Grande do Sul, por trabalho escravo. Então, a pauta, infelizmente, é econômica. E o fim do Ministério do Trabalho é por quê? Porque a pauta é econômica. Você jogar a fiscalização do trabalho para o Ministério da Economia é você botar a raposa para tomar conta do galinheiro. Então, a gente vai ali tentando sobreviver. Realmente está muito complicado qualquer pauta trabalhista de direitos humanos. Nós, do Ministério Público do Trabalho, de vez em quando a gente recebe algumas críticas. Eu faço questão de dizer para as pessoas, minha gente, a gente é UTI. O que chega pra gente já é UTI, não é empresa boa, legal, não. Empresa boa, legal, a gente consegue fazer um projeto, como a gente fez há 2 meses atrás, do Diversidade na Cozinha, que era da empregabilidade das pessoas LGBTQI. Sim. Então, quando a gente tem as empresas boas, elas querem dar as mãos com a gente consegue fazer ações promocionais, beleza. Mas quando eu tô falando de trabalho escravo, eu tô falando do máximo vilipêndio. Então, não vamos pensar que a gente tá tratando com gente que vai... Eu já ouvi de senador dizendo que é degradante no Nordeste, não é do Sudeste. Então, dizendo que o Nordeste tem que sofrer mesmo. E eu olhei pra senadora, na época, que hoje em dia, meu Deus, tá até do lado da gente, tá surreal os tempos de hoje. Mas é assim, é olhar pra ela e dizer, olha, o nordestino, ele não é feio e cabeça chata, porque a colonização é outra, não. É subnutrição, tá? Dizer que a gente é cabeça chata, que a gente é magrinho, que a gente é canela fina, é porque não tem água e não tem alimento. A colonização é a mesma. Então, assim, fica essa proliferação dessas mentiras e desses clichês, que nada mais são do que um barateamento tão grande da mão de obra, que fica todo mundo doente mesmo, escravizado, infelizmente. Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui, qual a condição de trabalho de quem fiscaliza o trabalho? Boa pergunta. Há muitas censuras, perseguições e violências a vocês? Auditores fiscais foram mortos em Unai. O dia 28 de janeiro é considerado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, em memória a esses auditores que foram presos na fábrica dos Mânicas, na fazenda dos Mânicas do Café, em Minas Gerais, porque eles foram assassinados. E até hoje esse crime não foi solucionado. O Unai foi em 2003, eu esqueci agora o ano, mas já faz 15 anos. Então, há uma violência, sim. Além da violência física, há essa violência disfarçada do corte orçamentário, de dizer que o auditor tal tá envolvido com o empresário tal, de dizer que há um exagero do Ministério Público do Trabalho, que a CPT é tudo desocupado, né? Sim. Então, baderneiros. Existe. Esses baderneiros, né? Esse pessoal que não conseguiu entrar nas universidades públicas, sabe? Quem fica chamando a gente de baderneiro? Enfim, então existe. Em termos de violência e de perigo, o maior ícone é realmente essa chacina de Unai. A pessoa que perguntou pode jogar aí na internet chacina de Unai para entender o que aconteceu. Foram a morte de auditores fiscais por fazendeiros em Minas Gerais. E eu também queria incentivar o ouvinte a acessar o site da CPT Nacional, que lá a gente tem um relatório de conflitos no campo, publicado agora recentemente. Dados cpt.org.br. Perfeito. cptnacional.org.br. São dados de 2018, que mostra como que os sujeitos sociais que defendem essa pauta estão sendo ameaçados, né? Irmã Dorothy, né? Exato. No Pará. Alarmantemente, né? A gente teve um aumento exponencial de mulheres militantes, defensoras de direitos humanos, ambientalistas assassinadas, ameaçadas e também
recebendo violência de N natureza, né? Então é uma questão que a gente costuma dizer, por dentro da CPT, que a gente já perdeu esse crivo, né? Esse horizonte da ameaça. Nós já somos os próprios resistentes. Nós estamos aí para dizer que o que nos espera, a gente já sabe. A gente já sabe das ameaças que a gente sofre todos os dias, né? Celular hackeado, como eu já tive várias vezes, enfim. São ameaças também. Ameaças, né? Para as operações, né? a gente conta com um apoio muito bom da Polícia Rodoviária Federal. Tem sido um parceiro muito legal, um braço da polícia que eu acho que está bem... inclusive, semana passada, eles estavam tendo aulas de direitos humanos. Então, assim, muitas vezes a gente chega numa empresa dessa e fica, mas por que tanta polícia? Aí, né? Porque já houve mortes, né? Já houve ameaças constantes. Então, o grupo móvel não sai sem apoio policial, justamente por isso. Essa é uma realidade muito premente no Brasil, que o Brasil está lá entre os países mundialmente conhecidos como o maior número de ameaças de sujeitos sociais que estão envolvidos com questões do campo, por exemplo, né? No Maranhão também, aqui em Pernambuco, diversos agentes da CPT são ameaçados, estão fazendo parte de programa de proteção de defensores de direitos humanos, né? Tanto na escala estadual, escala federal, enfim. Essa é uma realidade porque a gente sabe da urgência desse debate, do desafio de quanto ele é gritante essa necessidade de fazer essa questão. Sem dúvida, gente. Eu vou chamar rapidinho aqui nossa estagiária Larissa Rocha, que ela vai ler uma nota, né, Larissa, da Associação de Juízes pela Democracia a respeito do vazamento das conversas do ministro, né, então, na época, juiz Sérgio Moro e procuradores do MPF. Rapidinho, Larissa, e depois a gente volta com vocês para finalizar, que a gente tem 5 minutinhos só de programa. Bom dia, Larissa. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes, bom dia, deputados. Então, a Associação de Juízes pela Democracia e a Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho considerou na nota que a informação fornecida pelo The Intercept Brasil, como não foram negadas na nota emitida pelo ministro Sérgio Moro, exige a imediata soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e todas as vítimas do processo ilícito revelado pelos diálogos divulgados no domingo, bem como a exoneração do ministro Sérgio Moro e a investigação dos integrantes do Ministério Público Federal e atores essenciais para a retomada do Estado Democrático de Direito e a retomada do Estado Democrático de Direito em nosso país e a condição para a superação da crise política institucional. Muito obrigada, Larissa. Larissa leu agora um trecho, né? Resumiu a nota da JD, que foi veiculada ontem, e parece um sonho final, né? Retomada do Estado Democrático do Direito, que os bons anjos nos escutem, né? Amém. A gente está quase finalizando o programa, eu gostaria muito de ouvir de vocês, né? A fala final sobre o trabalho escravo, o que é que nós, pessoas comuns, podemos fazer também para nos juntarmos, né, a essa luta tão importante. Eu digo para as pessoas denunciarem sempre, porque mesmo que você tenha dúvida se é trabalho escravo, denuncie. Porque se não for trabalho escravo, o Ministério Público do Trabalho vai atuar do mesmo jeito. Não vai ser o crime do artigo 149 do Código Penal, mas a gente vai atrás das questões de meio ambiente do trabalho, a gente vai atrás das questões rescisórias, a gente vai ver se tem assédio moral, se tem trabalho infantil, etc. Então, denunciem. Ainda que tenham dúvidas se é trabalho escravo, denunciem. Dá um Google aí no Ministério Público do Trabalho, cria um e-mail, faz uma denúncia anônima. Pode ser feita anonimamente, né, Débora? Pode ser anonimamente. E muitas vezes as pessoas têm receio, né? Isso, pode ser anônimo e a gente tem uma orientação do nosso Conselho Superior, que não é porque é anônimo que a gente tem que arquivar, a gente tem que realmente apurar. Então, denunciem, ainda que tenham dúvida se é trabalho escravo. E só puxando um pouquinho para outra chaga muito importante, que a gente teria que erradicar, que ela termina provocando trabalho escravo também, que é o trabalho infantil. Sim, a gente está na semana de combate ao trabalho infantil, dia 12 de junho, exatamente. Dia 12 de junho é uma data mundial, no Brasil coincidiu com o Dia dos Namorados, mas é uma data mundial, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Então, eu convido todos a acessarem também nossas plataformas, nossa campanha, colocar aí no Google também Chega de Trabalho Infantil, para a gente também parar de naturalizar o trabalho infantil do pobre, assim como o empresário naturaliza o trabalho escravo que ele está ali, né? Porque não é porque é criança pobre que tem que estar trabalhando, não se troca uma violação por outra, trabalho na infância é uma violação. Então, acordar as pessoas mesmo e chamar atenção para a nossa campanha. Manu, diz aí o site do Ministério Público do Trabalho. PRT6. PRT6, então, P de pato, R de rato, T de tatu, 6.mpt, Ministério Público do Trabalho, .mp.br. Mas se jogar no Google, o Ministério Público do Trabalho acha. Isso. Bota MPT Recife. Saulo, por favor. O trabalho escravo, o trabalho infantil, como a Débora coloca, é uma chaga assim que a gente tem, de novo, quero enfatizar isso, nosso projeto de futuro.
A gente tem que, além de denunciar muito, colocar panos limpos, né? Toda essa desgraça que está no modelo da sociedade que a gente tem hoje, capitalista, que furta nossos direitos, que explora, que concentra a renda, que investe no modelo de desenvolvimento que tem cada vez mais prejudicado a própria sociedade. Além disso, a gente tem que cada vez mais dar liberdade para as pessoas. Liberdade de dignidade, liberdade individual, liberdade coletiva, né? No Maranhão, a gente tem feito um trabalho para pensar cada vez mais os territórios da sociedade, o território das comunidades tradicionais, o território do bem viver. Então, se a gente pensa no território do bem viver, que está no campo, está na cidade, é o território da própria vida. É esse que o modelo do agronegócio não gosta, que o modelo industrial não gosta, que o chão de fábrica odeia, né? Que é a liberdade das pessoas que está cada vez mais cerceada. Então, a CPT tem esse compromisso e cada vez mais quer conclamar a sociedade para tudo isso. E conclamar com o uso correto. Obrigado, Saulo. O programa Fora da Curva de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço bastante à procuradora do Ministério Público do Trabalho, Débora Tito, e ao professor do IFMA e agente da CPT, Saulo Barros. O programa de hoje foi produzido por Ed Rodrigues, apresentado, roteirizado por mim, Adriana Santana, também Larissa Rocha. No estúdio, Larissa Rocha, Guilherme Falcão, Lucas Lopes. Nas redes sociais, nossas alunas e alunos de comunicação do UFPE. Na técnica, Marco da Lata. Manu, da assessoria também, muito obrigada, do Ministério Público do Trabalho. A gente vai reprisar o programa às 21h, aqui pela 99.9 Universitária, FM também pela Rádio Universitária Paulo Freire. Viva a Universidade Pública, viva a UFPE. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.